Provérbios 1. A finalidade dos provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. 6. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O conselho de um pai: adquira sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco. Vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo o que roubarmos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências, abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir, estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção, desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como um furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurem, não me encontrarão. Por que detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor? Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte, os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Provérbios 2. Os benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros, guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas, e seus caminhos, tortuosos. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte, é a estrada para a sepultura.
O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Pois os retos viverão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais, arrancados dela. Provérbios 3. Confiança no Senhor. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem, prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação, diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse, felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotam as fontes profundas e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento, apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo, quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será sua segurança, não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã, e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Provérbios 4. O conselho sábio de um pai. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Pois a orientação que lhes dou é boa, não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério. Siga meus mandamentos, e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento, não se esqueça de minhas palavras nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá, ame-a, e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer, em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá, abrace-a, e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá, quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante.
Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda a conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Provérbios 5. Evite mulheres imorais. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento, e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza, e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia, quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá, como odiei a disciplina! Se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão de minha vergonha. Beba a água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de seu esposo satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Provérbios 6. Lições para a vida diária. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade, e andam sempre criando problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados num instante sem que possam se recuperar. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade,
pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam. Pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro, aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. 35 Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Provérbios 7. Outra advertência sobre mulheres imorais. Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva, cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. 6 Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua, perto da esquina onde morava certa mulher, e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele, com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou e, sem a menor vergonha, lhe disse: Hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso, estava à sua procura, saí para encontrá-lo, e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que caiu na armadilha à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela, não se perca em seus caminhos tortuosos. Pois ela causou a ruína de muitos, não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura, seu quarto é a câmara da morte. Provérbios 8. A sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo, vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara a ela.
Eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem, o discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro, meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança, sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E, quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou! Como exultei com a humanidade! Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo, todos que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos, do ponto mais alto da cidade, ela clama. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz. Venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará, repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria, ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu, se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A insensatez pede para ser ouvida. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz. Água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos será exposto.
Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso, quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças dos justos lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Provérbios 11. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos, todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade próspera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. É falta de bom senso desprezar o próximo, a pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quem aceita ser fiador terá problemas, quem evita esse compromisso está seguro. A mulher bondosa ganha respeito, tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo, quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Os justos têm expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso próspera, quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra favor, quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda o vento, o insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida,
o sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Provérbios 12. Para aprender, é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. 14 As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. 15 O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. 16 O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. 17 A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. 18 Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. 19 Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. 20 O engano enche o coração dos que tramam o mal, a alegria enche o coração dos que promovem a paz. 21 Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. 22 Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. 23 O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. 24 Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. 25 A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. 26 O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. 27 O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. 28 O caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. Provérbios 13. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba, a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida, quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha, quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos.
A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama, quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensato destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas para o que tem discernimento o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas, quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo, o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. 2 A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva, quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato, não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Provérbios 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa, quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento,
enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis, para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas têm êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima, ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar, a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração, boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Provérbios 16. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado, o temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. As decisões do rei têm grande autoridade, ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos, ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida, seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. O caminho dos justos os afasta do mal, quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução próspera, quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento, palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vêm conselhos sábios, as palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas, suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semicerrados as pessoas tramam o mal, com um sorriso malicioso põem em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória, para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Provérbios 17. É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor.
O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades, o mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador, quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos, os pais são o orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte, quem oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa, portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Quem gosta de brigar ama o pecado, quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não próspera, a língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai, não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo, para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura àquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada, até parece inteligente. Provérbios 18. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. A prática do mal resulta em desonra, o comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas, a sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas, ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína, ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada, imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes, eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada, as discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida, quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre súplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento, a pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso também não escapará.
Muitos buscam o favor de quem governa, todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo, quem dá valor ao entendimento próspera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai, a esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências, se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante, é melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição, se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão, quem provoca sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra, apenas o insensato insiste em brigar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? O justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas, toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Até crianças mostram quem são, por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Se você ama o sono, acabará pobre, mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo, ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos os planos são bem-sucedidos, não saia para a guerra sem boas orientações. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Não diga, vou me vingar deste mal, espere o Senhor resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor, ele não se agrada de balanças adulteradas. É o Senhor que dirige nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. O rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Bondade e fidelidade protegem o rei, seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força,
e o esplendor dos idosos, em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal, essa disciplina purifica o coração. Provérbios 21. O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor, ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação próspera, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio, quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. O presente entregue em segredo acalma a ira, o suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre, quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais, em lugar dos honestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta, a testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções, o ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos, quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho certo, e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora os zombadores, cessarão as brigas, não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz, há um leão lá fora. Se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda, quem provoca a ira do Senhor nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida acabará na pobreza. Ditados dos sábios. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução. Porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram.
Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que os exploram. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Provérbios 23. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite, não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe, como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem, insistem, coma e beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com um tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, não tome as terras dos órfãos. Pois o resgatador deles é forte, ele próprio apresentará as acusações contra você. Dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Meu filho, se seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso, sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio, mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza e, de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda, obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivos para se alegrar, é uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe, que seja feliz aquela que o deu à luz. Meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda, a promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera, como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois, no fim, ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá, bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles. Pois tramam violência no coração, e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação, com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato, entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como o criador de problemas. Os planos do insensato são pecado, o zombador é detestável para todos. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer, salve-os enquanto vão tropeçando para a morte.
Não se desculpe, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente, ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante, e suas esperanças não serão frustradas. Não seja como o perverso, que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará a sua ira. Não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos. Pois os maus não têm futuro, a luz dos perversos se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei e não se associe com os rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigo virá do Senhor e do Rei? Mais ditados dos sábios. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado, eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele. E não diga, agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras, em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição: um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Provérbios 25. Mais provérbios de Salomão. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas, e é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra, de igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal. Pois o que você fará no final se seu oponente lhe provar que está errado? Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro. Um mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito de seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. A paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar ossos. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer, se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca ira. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama.
Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Provérbios 26. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduz o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Sem lenha, o fogo apaga, sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem cobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas, seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outros nela cairá, quem rola uma pedra sobre outros por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas, palavras bajuladoras causam ruína. Provérbios 27. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que outro elogie, e não sua própria boca, alguém desconhecido, e não seus próprios lábios. A pedra é pesada, e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel, e a fúria, como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Quem anda distante de casa é como o pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como o perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão, é melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração, então poderei responder aos que me criticam. O prudente antevê o perigo e toma precauções, o ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo, ela ficará como o pagamento de quem garante a dívida do estranho. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos, quem protege os interesses de seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte.
Depois de recolhido o feno, geminada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para suas roupas e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para sua família e para suas servas. Provérbios 28. Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos, quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra a prudência, aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura, ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas a quem faça o mal até por um pedaço de pão. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz, que mal há nisso, não é melhor que o assassino. A ganância provoca brigas, a confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem, quando eles são destruídos, os justos prosperam. Provérbios 29. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando os justos governam, o povo se alegra, quando os perversos estão no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. A pessoa má pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isto em comum, o Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde.
A pessoa irada provoca conflitos, quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo, sob juramento, não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. Provérbios 30. Ditados de Agur. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contêm esta mensagem: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana, nem tenho o conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é seu nome? E qual é o nome de seu filho? Diga-me, se é que sabe. Toda palavra de Deus se prova verdadeira, ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele, se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores, concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Pois, se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E, se eu for pobre demais, pode ser que roube e, com isso, desonre o nome do meu Deus. Não fale mal do servo a seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará, e você sofrerá as consequências. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas, e suas presas, como facas. Devoram da terra os pobres, da humanidade, os necessitados. A sanguessuga tem 2 bocas que dizem: mais, mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem: é suficiente: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo ou abrasador. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar, e como o homem ama a mulher. A mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que próspera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias: as formigas, que, embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão; os coelhos silvestres, que, embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas; os gafanhotos, que, embora não tenham rei, marcham em fileira; e as lagartixas, que, embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Há 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente: o leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém; o galo, que anda de peito estufado; o bode, e o rei à frente de seu exército. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga, e um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. Provérbios 31. Ditados do rei Lemuel. Os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem, que sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho; os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo, e o vinho, para os que estão amargurados, que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos. Sim,
fale em favor dos pobres e desamparados, e providencie que recebam justiça. A mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e, com alegria, trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra, com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tir, e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes, faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo o que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente.